segundo Mateus. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Então os discípulos responderam: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias ou algum dos grandes profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis vós que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne ou sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares sobre a terra será ligado no céu. O que desligares sobre a terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus apóstolos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muita coisa dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas ou doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a censurá-lo, dizendo: ora, Jesus, isso não vai acontecer de modo nenhum. Então Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás! Tu és agora para mim uma pedra de tropeço. Não estás cuidando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus apóstolos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, certamente a perderá. Mas aquele que quiser perder sua vida por minha causa, este a salvará. De que vale ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua vida? O que em verdade eu vos digo, o Filho de Deus há de voltar na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, que alguns dos que estão aqui de modo algum morrerão, até que vejam o Filho de Deus vir do seu reino. Este é um dos pontos culminantes do Evangelho. Vejam bem quantos pontos importantes nesse trechinho. Jesus chegou e encontrou os discípulos
estavam cochichando. Ele pegou e disse: que é que o povo diz que eu sou? Quem sou eu? Então eles disseram lealmente. Tem uns dizem que é João Batista, inclusive o Herodes também dizia, que mandou maltratar João, estava cheio de remorso. Então pensou que João reapareceu em Jesus. Outros dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, ou um dos grandes profetas da Escritura Sagrada. Olha aí a prova de que a reencarnação era ensinada pelo Cristo. Se isso fosse absurdo, Jesus diria: oh, bobocas, que história é essa? Pois se eu sou Jesus, como é que eu posso ser Jeremias? Como é que eu posso ser Elias? Ou qualquer outro? Eu sou Jesus. Isso é muito sério. Porque Jesus não deixava passar um erro sequer, talhava logo e corrigia. Eu sei porque eu estava lá. Pois bem, eu já expliquei aqui. De fato, ainda era cedo para dar o ensinamento da reencarnação totalmente. Muita luz pode cegar muitos olhos ainda inexperientes, que não suportam a luz forte. Então vai se dando uma luzinha hoje, outra manhã, assim com a reencarnação. Já se falava de reencarnação antes de Jesus vir ao mundo. Por ordem dele se falava. Outros precursores antes de João, precursores menores, como Buda, porque muita gente acha que o Buda era o maior. Não era, não. João era muito maior que Buda. Quem o diz não é Zaru, é Jesus. Porque Jesus disse: dos nascidos de ventre de mulher, ninguém foi maior que João. Portanto, nós também explicamos por quê. Porque aparentemente naquela encarnação só, como é que João podia ser o maior? É porque já tinha sido Elias e já tinha sido Moisés. Por isso é que era o maior dos nascidos de ventre de mulher. Os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. Basta ver que nem era preciso morrer. Olha aí o caso, por exemplo, de João e Jesus. Ambos eram contemporâneos, viviam ao mesmo tempo. Pois se Herodes mandou cortar a cabeça de João, como é que João podia voltar em Jesus? Eles não entendiam o mecanismo. Quando nós sabemos que na reencarnação o espírito exige um corpo novo para ele só. Não toma corpo de ninguém. Também já expliquei que não há regra sem exceção. Para quem conhece os mistérios espirituais, como eu conheço, graças a Deus, se eu quiser, eu posso fazer uma experiência, mas tem que ser muito legal, dentro da lei divina. Isso eu posso lhes contar. Houve aí um missionário que na hora H se acovardou e recuou. Então, os guias da humanidade, vendo que ele estava em perigo, ia botar em perigo uma doutrina que não podia sofrer pelo capricho de homem nenhum. Quando esse homem dormiu, alguém mais forte mandou outro tomar o corpo dele e salvou tudo direitinho. E daí passou a falar com tal equilíbrio que todo mundo ficou espantado. Mas já não era mais ele, era só o corpo dele, o espírito era de outro. Não é curioso isso? Há muitas coisas mais que eu ainda não posso dizer, porque o pessoal pode se apavorar. Mas há esses casos. Que um missionário também pode falhar. Deus respeita o livre-arbítrio.
Ele vem, diz que vai fazer, que é o tal, que não tem medo, mas na hora começa a tremer e recua. E se vende. Então, se isso vai acarretar prejuízo para a doutrina, para a verdade e para os que creem, que são aqueles pequeninos na fé, que vão ser escandalizados, pode haver esse recurso. Quando o covarde for dormir, o espírito dele sai e o outro toma o corpo dele e salva a parada. Agora eu pergunto, onde é que vocês leram isso? Ninguém ensina essas coisas. Ah, bom, eu conheço. Ah, eu conheço. Isso é muito sério. Não é para qualquer um. Toda regra, no plano terreno, no plano das formas, tem uma exceção. Mas neste caso, só quando está em perigo algo que não pode estar em perigo. Porque nenhuma doutrina pode ser deturpada ou transviada pela vaidade ou pela covardia de quem quer que seja. Portanto, a reencarnação já era ensinada pelo próprio Jesus, basta ler o que ele disse a Nicodemos. E noutra passagem deste Evangelho, depois de prognosticar, profetizar o que ia acontecer até o fim do ciclo, ele disse: em verdade eu vos digo que esta geração não sairá da terra sem que tudo isso se cumpra. Portanto, como é que podia ser? Aquela geração ia viver até hoje? Alguém pode viver 2000 anos? Só um cego não vê. Que ele quis dizer: esses que estão aqui reencarnarão, voltarão em outros corpos até que se feche o ciclo, que tem 2000 anos. Agora, outro ponto muito perigoso. Vejam vocês. Depois de ouvir tudo aquilo, Jesus disse: muito bem, isso diz o povo. Um diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou João Batista, outro diz que eu sou Jeremias. Mas vós, quem vós dizeis que eu sou? Foi aí que Pedro, que era um grande médium, tocado pela inspiração divina, gritou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue, nem a carne. Vejam bem como é que está escrito aqui, neste versículo 17. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Tu não és Pedro, Kefas? Pois bem, isto em grego quer dizer pedra. Pois bem, sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Porque Jesus era a pedra angular, não era Pedro. Tanto Jesus não achava Pedro perfeito. Logo adiante nesse mesmo capítulo, que foi que vocês ouviram, ainda há pouquinho. Está aqui, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus dizendo que ia ser preso pelos principais sacerdotes, o diabo nos carregue, ia ser torturado, crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, que a essa altura já estava cheio de ventos, chega para o ouvido dele assim, a parte de Jesus: deixa disso, o que há?
Deus não vai permitir tal coisa. Deixa de falar essas bobagens. Vai morrer coisa nenhuma. Eu estou aqui, eu garanto. Comigo a cana é dura. Não vai te acontecer nada porque eu não deixo. Eles terão que passar em cima de mim, do meu cadáver. Depois negou Jesus 3 vezes de medo. Ora, o que é que Jesus disse a Pedro logo ali? Sai da minha frente, Satanás, vá de retro, Satanás, porque não tens o gosto das coisas de Deus, queres é sombra e água fresca. Por quê? Porque Deus é muito sábio. Se Jesus não fosse preso pelos principais sacerdotes do diabo que os carregue, se ele não fosse crucificado, ele não poderia ressuscitar 3 dias depois, e não haveria evangelho, não haveria cristianismo, nós estaríamos até hoje tapeados pelos principais sacerdotes do diabo que os carrega. Finalmente, outra deturpação é consequência. Tudo que vós ligardes na terra, eu ligarei no céu. Os próprios apóstolos, evangelistas, etc., não compreendiam bem certas palavras de Jesus. Há muita coisa que tem que ser retificada no Evangelho. De fato foi escrita por eles, mas está errada porque eles não entenderam o que Jesus quis dizer. O que está ali é o seguinte: o que vós acertardes embaixo, eu ligo em cima, estará certo. Se vós errardes embaixo, errareis em cima. Porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. Só o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados.